Depois que a prefeita Rilza Valentim faleceu, que ela morreu, houve uma briga, aspas, pelo legado político dela, pela herança política dela, quem iria o representar. Eu me lembro que tinha uma irmã dela primeiro, agora tem até outra, Ró, que quer ser candidata, ou que será, ou que não vai ser do PCdoB, ou se tem essa composição para ela fazer chapa com você, já que vocês fazem parte da mesma federação. Aí depois veio o Evandro, logo que ela morreu. A impressão que eu tenho, conhecendo um pouco da política de São Francisco, não muito, mas conhecendo um pouco, é que essa coisa do legado ficou muito em aberto, né? E aí, hoje, até hoje, vocês tentam trazer isso de volta, porque, ao que me consta e pelo que eu sei, a história de Rilza Valentim dentro de São Francisco do Conde é um divisor de águas, e as próprias votações dela falam por si só. E eu me lembro que quando ela morreu, foi uma comoção nesse estado. Não foi nem na cidade só, foi nesse estado. E eu cheguei a entrevistar uma vez uma mulher de uma força danada, né? Então, quer dizer, vocês do grupo ainda buscam essa herança, quer dizer, trazer essa força que Rilza tinha através do seu nome, ou assim, unir mesmo o grupo político, é mais ou menos isso, ou eu tô errado? Então, eu sempre costumo dizer que Rilza era muito única, né? Rilza imprimiu na gestão que ela fez em São Francisco do Conde muito do estilo dela, mas muito do modo petista de governar. Sim. A Rilza, que fez uma grande gestão, que foi um divisor de águas em São Francisco do Conde, ela foi fruto, né, de um time que trabalhava junto com ela, né, e obviamente que ela, como capitã daquele time, como alguém que era muito visionária como ela era, ela conseguiu reunir um bom time e com isso entregar bons resultados para São Francisco do Conde. Isso é dela, isso é muito característico dela. Nós que construímos com ela aquela experiência de gestão, né, é claro que trazemos consigo muito dessa caminhada, porque muito do que ela levava enquanto prefeita era nosso também, enquanto equipe técnica dela, claro. que fazíamos parte de um time ali, que junto com ela nos ajudava a pensar, Suporte. ajudávamos ela a pensar a cidade. Então, qual é o nosso sonho hoje, né? O que é que a gente hoje busca fazer? Primeiro, São Francisco do Conde está com saudade de um modo petista de fazer gestão. A única experiência que tivemos do Partido dos Trabalhadores em São Francisco do Conde foi a gestão da Rilza, que tinha muito das individualidades dela, né? O grande talento, uma mulher inteligentíssima, uma grande capacidade, mas também o alinhamento do modo dela de governar com o estilo petista. Se você pegar, é um período em que ela pega aí o governo Dilma, o governo Wagner, um partido que ela se aproxima muito, começa a trazer para dentro de São Francisco do Conde muitas dessas experiências. Experiências essas que deram ao povo de São Francisco do Conde oportunidade, por exemplo, de começar a sair do mapa da fome, né, da maneira que a cidade era. Porque São Francisco do Conde é uma cidade que tem uma receita extremamente elevada, mas ao mesmo tempo é um bolsão de pobreza. Isso é muito cantado grande. em verso e prosa pro Brasil todo, inclusive. Infelizmente. E o que é que ocorre? Algumas iniciativas, eu posso falar aqui, por exemplo, do PAS, que é o maior programa de distribuição de renda do país naquele momento, é uma iniciativa que reflete bem o modo petista de governar. O que é que Rilza pensou naquele momento? Olha, nós temos uma cidade que, infelizmente, fora acostumada, né, as pessoas ficarem apenas na prefeitura, né, não foi criado pelo segmento político, pelos gestores da cidade ao longo da história, outras alternativas de produção, outras alternativas de incluir a população no meio produtivo, ficava apenas a prefeitura. Ela falou, a gente precisa sair desse lugar. Mas, enquanto a gente não consegue, porque antes tinha 13 mil servidores na prefeitura, ela falou, a gente vai reduzir isso. A máquina era inchada. Era extremamente inchada, o que impossibilitava, entre outras coisas, a possibilidade de investimento na cidade. Ela falou, enquanto também a gente não cria outra alternativa, as pessoas não podem passar fome. E aí, naquele momento, ela chamou a mim e mais uns 2 ou 3 ali que assessoravam ela naquele momento, e nós escrevemos o PAS, que é o Programa de Acolhimento Social, que naquele momento resolveu bastante o problema da fome na cidade, né? O PAS tinha a perspectiva de ser uma porta de entrada, né? Uma incubadora social que tinha o objetivo de tirar as pessoas da condição de fome, mas também, aos poucos, prepará-las para inseri-las no mundo do trabalho. E eu diria que naquele primeiro momento o PAS cumpriu a sua função, né? Cumpriu bem. Então, o que é que eu digo para você? Quando você fala assim, olha, era Rilza apenas, era o PT, eu diria que é uma junção.
De Hilza, tudo. era esse casamento, foi um casamento muito perfeito, de Hilza com o modo petista. E ela sempre, Hilza foi estreitando muita relação com o nosso presidente Lula, né, também com o nosso governador Wagner à época. E esse misto, esse estreitamento fez com que ela bebesse direto da fonte. Ela e nós que compunhamos a equipe dela. Então, eu diria assim que, qual é o nosso sonho nesse momento? É retornar a Hilza ao poder? Não, impossível. Né? Hilza era única e ela se foi, infelizmente. A cidade sentiu muita falta da Hilza, não tenha dúvida. Da Hilza, do modo que ela fazia a gestão. E esse modo que Hilza fazia a gestão é o que nós pretendemos hoje, né, trazer de volta, que é o modo petista, uma gestão do PT. Uma gestão em que possa o município ter um alinhamento com o governo estadual, governo federal. Mas um alinhamento pelo alinhamento, meramente ideológico, não. Para mim, o alinhamento ele precisa ser baseado em um princípio: investimento externo em nosso município, investimento em infraestrutura, investimento em outras alternativas para a população poder se libertar da prefeitura. Eu costumo dizer, Matheus, que a prefeitura de São Francisco do Conde ainda hoje termina reeditando a Casa Grande, né, da escravidão. Eu sempre digo isso, às vezes assusta as pessoas, mas é que, infelizmente, o modelo como ela é estruturada faz com que as pessoas, muitas vezes por necessidade, se submetam a uma lógica política, e aí você não tem uma atualização dos políticos, da política, faz com que se reproduza o tempo inteiro uma maneira de pensar extremamente autoritária por parte dos políticos. Falo isso dos políticos, não da população. As pessoas muitas vezes se submetem a determinadas lógicas porque eles passam por necessidade. Fecharam a cidade como um grande condomínio, né? Criaram essa teoria, né, do, olha, quem não é daqui não pode aqui entrar. É forasteiro. É forasteiro, né? E aí furaram esta bolha. O que está por trás do discurso do forasteiro? Olha, nós vamos fechar isso aqui entre nós, né? A gente não deixa ninguém... Vamos fazer um clubinho. Ninguém que tem um pensamento diferente, que traga uma outra lógica, pode entrar, porque senão atrapalha o nosso baba. E esse seu amigo aqui, neste momento, dito por alguns políticos, é o forasteiro que tem furado a bolha daquela cidade e feito uma proposta de um momento novo para São Francisco do Conde, trazendo a ideia de um projeto de cidade. A cidade precisa pensar, nós estamos buscando pensar a cidade baseado num princípio de gestão, que entregue resultado, que tenha eficiência, que busque cuidar bem da nossa gente, porque o município tem possibilidade para isso, tem um potencial enorme. Ao meu ver, falta apenas quem está no comando ter essa condição. O Marivaldo,